Bom, vamos para a mensagem do Senhor. Não sei, tivemos uma semana triste, perdemos pessoas queridas, né? Pessoas próximas, familiares aí dos nossos irmãos. Em contrapartida, tivemos aniversariantes, né? Ontem foi o aniversário do Diego. Mas é um mix de sentimentos e de emoções, mas que o Senhor fortaleça os nossos corações, só Ele mesmo para nos sustentar. Amém? E eu quero compartilhar algo da parte do Senhor com toda a igreja neste momento. Vamos orar? Senhor, nós estamos aqui porque foi o Senhor que abriu essa porta para nós. Se não fosse o teu amor, a tua misericórdia, se não fosse o Espírito Santo para nos convencer, nós estaríamos longe, distantes da tua presença. Mas o Senhor fez tanto por nós. O Senhor deu a sua vida, a vida do seu Filho por nós. Por isso nós somos gratos. E que nós não venhamos desperdiçar nenhum momento, nenhuma porção da tua palavra, porque ela é vida, porque ela é poderosa para transformar a nossa casa, a nossa realidade, e nos garante, Senhor, também a vida eterna. Por isso, seja o Senhor ministrando no coração de toda a igreja, e que nada, Senhor, possa roubar essa semente lançada nos corações nessa noite. Eu oro no nome de Jesus. Amém. Amém. E eu quero compartilhar um pouco a respeito de marcas, né? Qual é a marca que Deus deixou ou deixado na sua vida? E nós vivemos aí em tempos de todo momento a gente está pensando cada vez mais a respeito da volta de Jesus. O autor de Hebreus, ele fala assim: não deixei de congregar, principalmente agora, quando se aproxima o fim. Porque quando a gente começa a ver algumas coisas acontecendo, há um temor no nosso coração e a sensação de que a qualquer momento Jesus ele pode chamar a igreja para si. E então nós vivemos a sensação por tanta tragédia, tanta situação, não que não houvesse antes, mas agora essas más notícias têm chegado até nós. Então todo dia é uma novidade. A gente veio de um processo de 1 ano e meio aí de uma pandemia, a gente vem com terremoto, furacão e tragédias e tanta coisa, e que nos faz nos aproximar de Deus cada vez mais. Amém? E eu vi essa semana muito assim sobre a questão da marca da besta. Quem já ouviu falar da marca da besta? E cada tempo, cada época, pelo menos desde a minha conversão, em algum momento se levanta alguém dizendo que alguma coisa é a marca da besta. A gente viu o tempo que se dizia que o código de barra, era a marca da besta. Quem lembra disso daí, né? Porque tinha o sentido lá, tinha as suas ligações. Aí nós viemos, aí vem agora a era dos chips. É o chip que vai ser a marca da besta. Aí vem agora, recentemente, o tal do Pix, né? É o Pix e tal. E é difícil a gente cravar e dizer é isso ou é aquilo outro, porque cada época é alguma coisa nova e tudo tem sentido. Mas nós não podemos estar alheios a isso. Nós precisamos ter sabedoria e entendimento da palavra. Amém? Então eu queria falar de marcas, pessoas que foram marcadas na Bíblia e como nós vamos sair daqui também marcados pelo Senhor. Amém? Lá em Apocalipse 14, nós vamos hoje ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, de Apocalipse a Gênesis. Amém? Então eu peço que você tenha a tua Bíblia em mãos, que você esteja atento, porque nós fazemos uso de todo o nosso conhecimento, seja faculdade, seja experiência de vida, mas o que transforma a vida de alguém não é a experiência pessoal, nem o conhecimento, mas é a palavra de Deus, que é poder para a transformação. Amém? Então, Apocalipse capítulo 14, versículo 9, a sequência aqui, João está descrevendo uma visão que ele tem do fim. E ele aqui então fala assim: um terceiro anjo os seguiu, dizendo em alta voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber a sua marca na testa ou na mão, também
beberá do vinho do furor de Deus, que foi derramado sem mistura no cálice da sua ira. Será ainda atormentado com enxofre ardente na presença dos santos anjos e do Cordeiro. E a fumaça do tormento de tais pessoas sobe para todo o sempre, para todos os que adoram a besta e sua imagem, e para quem recebe a marca do seu nome, não há descanso dia e noite. Querido, como é importante descansar no Senhor, amém? Como é importante, como que é maravilhoso, apesar de toda a dor, apesar de toda a tristeza da perda de um ente querido, de uma pessoa que a gente conhece, mas como é bom saber que essa pessoa descansou no Senhor, porque alguém que não recebeu através de Jesus Cristo a salvação, você não pode você pode até escrever, mas isso não é uma verdade, escrever na lápide dele, descanse em paz, porque a palavra de Deus aqui diz que para todos que adoram a besta e a sua imagem, e para quem recebe a marca do seu nome, não há descanso dia e noite. Descanso só há para quem está no Senhor, por toda a eternidade. Mas isso é um enigma, um dilema, uma interpretação. O que seria essa marca da besta que é colocada aí na testa e na mão? Mas antes e como que a gente pode rejeitar, viver isso? Porque a gente às vezes imagina assim, que adorar a besta e seu nome está relacionado de repente a se levantar uma... Pronto. Como aconteceu com Daniel, como aconteceu com os jovens lá na Babilônia, a gente imagina que talvez que aconteça como na China. Obrigado, Jesus. Aleluia. Nós temos, por exemplo, na China, uma perseguição, uma nação comunista, onde não se pode nem pintar a igreja sem permissão do Estado. Não se pode colocar uma placa, não se pode fazer nada. Agora, no Afeganistão, por exemplo, com toda essa situação, e tantos outros países, não se pode fazer nada em relação ao Evangelho. E nós aqui estamos confortáveis, nós estamos aqui na igreja. Se você não gostar da cor da igreja, se você não gostar da mensagem do pastor, se você não gostar do estilo da música, você anda 1 ou 2 quarteirão, você vai encontrar outra igreja, você vai estar. Se você não quiser ver a cara de ninguém, se relacionar com ninguém, você conecta no seu celular, na sua televisão, você assiste culto, você ouve o que você quiser, aquilo que apraz seu coração. Então hoje acesso é fácil. Então a gente não tem essa noção, e às vezes a gente acha que por não ter essa perseguição declarada, nós estamos isentos disso. Querido, a coisa já está acontecendo. Diz-se que é assim que se cozinha rã, né? Não sei. Você coloca a rã na panela com água fria, ela fica tranquila. Você vai esquentando a água aos pouquinhos, daqui a pouco ela morre e nem percebe. E nós vivemos dias que há sim uma intenção de impedir que a palavra seja pregada, de que as coisas do Senhor sejam divulgadas. E como podemos então hoje rejeitar essas marcas, a marca da besta, como nós podemos não ser enganados nesse momento? E antes então de tentar trazer algo sobre a marca da besta, eu quero falar de outras marcas que a palavra fala que nós podemos aprender com ela também, amém? A primeira delas está lá em Gênesis, por isso que eu falei para vocês que nós vamos de Gênesis a Apocalipse, de Apocalipse a Gênesis, capítulo 4, e a primeira pessoa que nós vemos aqui, que ela foi marcada, que ela recebeu uma marca de Deus, ela foi a marca do pecado. A história conta, você conhece muito bem, a respeito de Caim e Abel, os 2 irmãos, que é ali filhos de Adão e Eva, que pelos seus motivos ali, Caim, com inveja, Deus não aceita a oferta de Caim e a vida de Caim, mas ele aceita de Abel. Então Caim, ele deixa o seu coração se encher de raiva, de ira,
e o Senhor antecipa ele dizendo: olha, o pecado está à porta, cabe a você dominá-lo. Mas Caim não domina aquela sede, aquela ira que há no coração dele, então ele tira a vida do seu próprio irmão. E isso não fica por isso mesmo, é a primeira vez que o Senhor vem ali, então, castigar, e é o primeiro assassinato, né, registrado aqui na Bíblia. Mas lá no versículo 13 de Gênesis, capítulo 4, o Senhor, um pouquinho antes, o Senhor dá uma sentença, dá uma dura para Caim. E Caim, então, ele acha que é pesado, porque o Senhor fala: você vai andar errante, você vai sofrer, as coisas vão ser mais difíceis para você. Mas aqui no versículo 13, então, Caim diz assim ao Senhor: meu castigo é maior do que posso suportar. Hoje me expulsas dessa terra e terei que me esconder da tua face. Serei um fugitivo errante pelo mundo e qualquer que me encontrar me matará. Mas o Senhor lhe respondeu: não será assim. Se alguém matar Caim, sofrerá 7 vezes a vingança. E o Senhor colocou em Caim um sinal, para que ninguém que viesse a encontrá-lo o matasse. Então Caim afastou-se da presença do Senhor e foi viver na terra de Nod, a leste do Éden. Olha só, há muito que se diz a respeito do que poderia ser a marca de Caim. Alguns dizem que seria a cor da pele dele. Outros dizem que a palavra ali, sinal, ela diz respeito a um símbolo ou uma marca. A gente não sabe, não pode dizer o que é exatamente. Mas é algo realmente que teve um efeito na vida de Caim. E ele recebeu essa marca por consequência do pecado dele. E eu entendo, querido, que todo mundo que peca e não se arrepende do seu pecado e vive pecando, ele tem uma característica peculiar, como alguém que é marcado pelo pecado. Alguém que é marcado pelo pecado. Essa é a história de Caim. Ele cometeu um crime, ele não se arrependeu e ele decidiu se afastar do Senhor e ele recebe então ali uma punição, uma marca. E todo aquele que vive na prática do pecado, ele tem uma marca que é perceptível. E eu separei 3 coisas aqui que eu entendo que é importante para nós hoje. A primeira característica de quem é marcado pelo pecado é a vergonha. É a vergonha. Tanto que Caim disse aqui que agora ele vai ter que se esconder da face de Deus. Querido, você sabe, eu sei como que é isso. Quando a gente peca, quando a gente está em dívida com o Senhor, a gente sente vergonha, não é assim? Você já ouviu pessoas que deixam de ir à igreja porque ela tem vergonha de Deus. Porque ela acha que ela não tem mais perdão diante daquilo que ela fez ou daquilo que ela anda fazendo. Ela se julga assim alguém tão ruim que ela tem vergonha de chegar novamente diante do Senhor. Não estou nem falando da igreja, de pessoas. E ali então ela sente essa vergonha diante de Deus, mesmo sabendo que Deus está em todos os lugares, mas tem aquela ideia de que o ambiente da igreja é um lugar santo, é um lugar onde ela vai se sentir ainda pior. Então, assim como Adão e Eva. Qual foi a primeira reação de Adão e Eva após o pecado? Diz que eles perceberam que eles estavam nus, sentiram vergonha e se esconderam. Querido, a primeira atitude de quem vive no pecado é a vergonha daquilo que ele faz. Olha só, vergonha de pecado não significa arrependimento de pecado. Que tem pessoas que têm vergonha do que fazem, mas não se arrependem do que fazem. Então, pessoas que preferem fugir, se afastar, para que o pecado dela não fique aparente, do que confessar e se apresentar diante de Deus como alguém que quer mudança de vida. Então, a primeira marca do pecado na nossa vida é a vergonha. A vergonha que pode se parecer um pouco com remorso, mas não longe de ser arrependimento. Outra característica de quem é marcado pelo pecado, aqui Caim diz que ele iria andar, então, errante
pelo mundo. Ou seja, o que é alguém que anda errante pelo mundo? Alguém que não consegue se estabelecer em lugar algum. Tem pessoas, queridos, que por conta do seu pecado, ele não consegue permanecer em relacionamento nenhum, não consegue permanecer em trabalho nenhum, em ministério nenhum, em igreja nenhuma, em nada. Porque o pecado dela, para onde ela vai? Sempre quando a gente chega no lugar, a gente se apresenta de alguma maneira. As pessoas nos conhecem de alguma maneira. Mas com o passar do tempo e com a convivência, as pessoas vão nos conhecendo de verdade. E quando esses dias eu estava aqui no redil, e aí eu tirei a máscara, coloquei no colo, e aí caiu no chão. E aí a Lu me cutucou e falou assim: pastor, sua máscara caiu. Eu falei: o que descobriram aí? Foi, a sua máscara caiu, né? Então até deu um susto, falei: o que eu fiz, né? Daí falei: máscara no chão. Falei: bom, meu Deus do céu, que máscara é essa? Mas a convivência, querido, a convivência é algo extraordinário. A gente não consegue esconder. Né? Seja no relacionamento, seja numa amizade. Então, a marca do pecado é que por mais que a gente tente esconder, em algum momento aquilo vem à tona. E se a gente não está disposto a mudar de vida, nós temos que mudar de lugar. Entenda o seguinte: pessoas que não conseguem mudar de vida, vivem mudando de lugar. Então, uma característica do pecado é ser errante. Você está sempre em transição. Então, correndo o risco de todo momento ser descoberto o seu pecado. E a terceira coisa que diz o texto aqui, no versículo 16, então Caim afastou-se da presença do Senhor e foi viver na terra de Nod, a leste do Éden. Ou seja, a terceira marca do pecado na nossa vida é afastar-se da presença de Deus. Não basta se esconder, a pessoa ela tem que se afastar. Uma coisa, você se esconder, é você simplesmente não compartilhar, é você não confessar. Nós podemos ter pessoas aqui que estão na presença do Senhor, mas escondem. Eu posso estar aqui falando para você, mas está escondendo alguma coisa. Mas uma terceira marca do pecado é que não é só esconder, não é só andar errante, mas é se afastar da presença. Porque a presença de Deus incomoda. Porque a presença de Deus mostra o quanto nós somos impuros, o quanto nós somos pecadores, o quanto nós somos sujos. Tem que ir para longe. E o interessante do se afastar da presença de Deus aqui de Caim, porque é o seguinte: o pai dele, Adão, ele vivia no centro da presença de Deus, ali no Éden. E o pecado de Adão fez com que ele fosse expulso do Éden. Então ele viveu agora do lado de fora do Éden. Agora o pecado de Caim tirou Caim do lado do Éden e levou ele para mais longe. Entenda o seguinte: enquanto nós não confessamos o nosso pecado, não reconhecemos que nós precisamos de ajuda, a tendência é cada vez se afastar mais. Essa é uma marca. E não é difícil você identificar isso, às vezes, numa pessoa. Você perguntar de onde você vem, por onde você andou. Mas o Senhor, Ele tem misericórdia de nós, amém? Depois do homem ser marcado pelo pecado na pessoa de Caim, então Deus ele traz agora uma marca sobre o seu povo. Ele fala: agora eu vou marcar o meu povo para que seja um povo separado e santo para mim. Vai comigo lá em Gênesis, no capítulo 17, versículo 10. Gênesis 17, 10. Então Deus ele trouxe uma marca sobre Caim como consequência do seu pecado. Agora Deus ele quer marcar o seu povo. E essa é a marca da aliança. Você tem uma marca da aliança de Deus sobre a tua vida? Amém. Gênesis 17, 10 diz assim: esta é a minha aliança com você e com os seus descendentes, aliança que terá que ser guardada. Todos os do sexo masculino
entre vocês serão circuncidados na onde? Na carne. Terão que fazer esta marca, que será o sinal da aliança entre mim e você. Você já parou para pensar que quando Adão pecou no Éden, ele sentiu vergonha do quê? Da nudez. Ele olhou para as partes íntimas e ele sentiu vergonha e ele disse que cobriu com folha, não é isso? E se escondeu. Então, ali é a marca do pecado, como a gente viu também na vida de Caim. Agora Deus fala assim, eu vou fazer uma aliança com o meu povo. E aonde que ele vai fazer essa marca? É exatamente aquilo que você queria esconder, e eu vou santificar. Eu vou abençoar. É justamente ali. Então, qual é assim como tem a característica de alguém que é marcado pelo pecado, também pessoas que são marcadas por uma aliança com Deus também têm características. Qual é que é a primeira característica de alguém foi marcado pela aliança do Senhor? Tem uma marca da aliança. Primeira coisa que eu posso ver no texto, que a circuncisão é justamente, a criança a partir do 8º dia de nascença, então pegava lá o pênis dele, o prepúcio ali, cortava e fazia uma marca, ficava uma cicatriz realmente, exatamente cortava, feria a carne. A primeira característica que eu vejo na vida de alguém que tem uma marca da aliança, querido, é que lhe é ferido na carne. Toda aliança com Deus dói na carne. Quem vive com Deus, quem quer caminhar com Deus e quer se sentir confortável o tempo todo, não sabe o que é caminhar com Deus, não sabe o que é aliança. Porque a aliança, irmão, dói, é renúncia. Seja uma aliança de casamento, um relacionamento tem a ver com perda, tem a ver com renúncia, tem a ver com abrir mão de coisas. E seja com aliança com o Senhor, aliança com Deus, dói na carne. Se a gente não estiver disposto a abrir mão da carne, nós não podemos ter uma aliança com Deus. Se eu não estiver disposto a abrir mão do meu conforto, se eu estiver disposto a abrir mão dos meus prazeres, eu não consigo manter uma aliança com Deus, porque não dói na carne. Ele não está falando para colocar uma cuequinha veludada de lã peludinha no bebê. Uma fraldinha, não, ele está falando, pega lá e corta. Vai sangrar, vai doer, mas é assim a minha aliança, dói na carne. Enquanto a nossa carne, ela se delicia, é sinal de que eu não tenho uma aliança. Se você ver alguém, e eu não estou dizendo isso para que a gente analise a vida dos outros, mas que a gente possa analisar a nós mesmos, amém? Mas se você ver alguém que só vive em busca de agradar a carne, é porque provavelmente não tem uma aliança com Deus, porque a aliança com Deus fere na carne. A outra característica que eu vejo aqui, de quem tem aliança com Deus, é porque é algo íntimo. Como que você sabe se um judeu aqui, nós não estamos falando cristão, um judeu, ele é circuncidado? Como que você sabe? Você pode perguntar, você é circuncidado? Ele vai falar assim, sim ou não, você vai ficar na palavra dele. Você só pode confirmar a circuncisão dele, a aliança dele, se você tiver acesso à intimidade. Da mesma maneira que a marca do pecado nos faz errante, porque todo lugar que a gente vai é descoberto o nosso pecado, a gente tem que mudar de lugar. Quem tem uma aliança com o Senhor, quanto mais íntimo você se torna dessa pessoa, mais você vê compromisso com Deus, responsabilidade com as coisas de Deus e intimidade com o Senhor. Ou seja, como que você conhece alguém que tem uma marca da aliança, sendo íntimo dessa pessoa? Você não conhece se alguém tem intimidade com Deus naquilo que ele prega, como a oração dele é bonita, como ele toca bem, canta bem, dança bem, faça qualquer coisa bem, mas quando você conhece ele na intimidade, na hora da dificuldade, na hora da prova, na hora de ser generoso, ali você descobre se a pessoa tem aliança ou não. Porque aliança é compromisso. Amém? Você tem a marca da aliança na sua vida? A outra coisa que é diferente da aliança do pecado, de quem peca, ou melhor, da marca de quem peca, é que uma marca da aliança na vida de alguém que tem uma aliança com Deus, ela é geracional.
Alguns dizem que a marca de Caim era porque Deus fez com que ele se tornasse negro. É como se ser negro fosse, e por muito tempo se pensou isso. Se tinha discriminação achando que alguém por ser negro é como se aquilo fosse um sinal do pecado de Caim. Só que não pode ser a cor da pele, porque o sinal de Caim era só de Caim e não das gerações que vinham após Caim. Então a marca que tinha em Caim tinha só em Caim. Mas agora a aliança que Deus faz com o povo, ele fala assim, no versículo 11: terão que fazer esta marca, que será o sinal da aliança entre mim e vocês. E diz que deve fazer aquilo ali de geração em geração. Como que eu conheço, como eu posso perceber a característica de alguém que é marcado pela aliança com Deus? Ele é preocupado de transmitir essa aliança de geração em geração. Porque alguém que vive no pecado, muitas vezes isso acontece. Pessoas fogem, se afastam da família para que o pecado dele não contamine e não alcance a família. Quem pratica o mal, a não ser que seja muito mal mesmo, não tem o interesse de que os filhos ou a família mantém praticando o mal que ele praticava. Mas aquele que tem uma aliança com Deus, tem uma preocupação: a minha casa servirá ao Senhor. Então, se eu digo que tenho uma aliança com Deus e privo os meus filhos de ouvir a palavra de Deus, será que eu tenho uma aliança? Porque a aliança com Deus é geracional. Eu tenho que transmitir ela de geração em geração. Então, querido, sabe que você que é aliançado, que tem a marca da aliança com Deus, vai doer na sua carne. Essa aliança vai se manifestar na sua intimidade. E ela precisa ser geracional. Amém? Então, nós vemos aí a marca do pecado e a marca da aliança. Mas existe outra marca, uma marca de amor, que Deus ele pede também para o seu povo. Nós lemos sobre a marca da besta, que vai ser em que lugar do corpo? Na testa ou na? Marca na testa e marca na mão não é uma exclusividade da besta. Antes de que fosse colocado esse Apocalipse como a marca da besta, Deus já tinha estabelecido uma marca na testa e uma marca na mão. Vai comigo lá em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5. Deus está ensinando o seu povo. Ele está estabelecendo leis, ele está estabelecendo regras. E ele diz assim, acharam aí? Amém? Ame o Senhor. Então, olha, essa é uma marca de amor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a quem? A seus filhos. Por quê? Porque quem tem uma aliança com o Senhor faz com que essa aliança seja geracional. Amém? E ainda diz, converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. E olha só, amarre-as como uma marca ou como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Olha que interessante. O Senhor, ele ensina a palavra e ele fala assim, essa palavra, ela tem que estar marcada no seu braço e na sua testa. Se você perceber, o judeu, ele tem tem vários rituais. E um deles é usar o filactério. Sabe o que é o filactério? Filactério é uma bolsinha de couro, e onde dentro dela tem pergaminhos de textos da Torá escritas. E como que eles praticam essa palavra que nós acabamos de ler?
amarre-as como um sinal nos braços e prendas na testa. Eles, se você procurar, pesquisa no Google lá, você coloca lá filactério. Eles colocam, com a fita de couro, amarram esses pergaminhos numa caixinha de couro na testa e amarram no braço esquerdo, porque é próximo do coração. Então eles vêm com aquela fita de couro até o pulso. Então, quando eles vão fazer as orações, o judeu, ele está com um negócio na testa e ele está com um negócio no braço. E de tanto usar aquilo, ele fica marcado. Jesus, ele repreende os fariseus, lá em Mateus, porque ele fala que eles usam filactérios gigantes para as pessoas vejam eles e entendam como eles são homens de oração e religiosos. Que os judeus, eles entendem literalmente que Deus está falando, e eles, em vez de colocar aquela palavra no coração, eles colocam aquela palavra, né, ou na mente, no coração, eles colocam na testa amarrado e colocam amarrado no braço. Mas o que Deus estava querendo dizer para eles, querido, por que tinha que amarrar a palavra na testa? E por que tinha que amarrar nas mãos, no braço? Porque quando Deus fala para colocar a palavra na testa, está dizendo que aquilo lá tem que estar na mente dele. Que a palavra ela tem que estar relacionado àquilo que a gente pensa, àquilo que a gente medita, àquilo que é teoria, aquilo que é conhecimento para nós. Quando fala lá da marca da besta, não é novidade. Que a marca de Deus é que a palavra esteja na nossa testa, esteja na nossa mão. Na testa porque tem a ver com pensamento, conhecimento e teoria, na mão porque tem a ver com prática, com sabedoria, com executar aquilo que nós aprendemos da parte do Senhor. Então, a marca é apenas um símbolo, não é literal. Tanto que no capítulo 11 de Deuteronômio, versículo 18, vai lá comigo, ele reitera, né, inclusive esse versículo é antes do que a gente leu, Deus ele fala assim: gravem estas minhas palavras na onde? No coração e na mente. Amarrem-nas como símbolos nas mãos e prendam-nas na testa. Querido, antes de você se preocupar com o que é a marca da besta, você tem que ter a marca de Cristo na tua vida. Antes de você se preocupar se é um chip, se é alguma coisa, se é uma tatuagem na mão ou na testa, você tem que se preocupar de fazer com que essa palavra ela esteja na tua mente e seja prática na sua vida. Eu não tenho que me preocupar com a marca da besta se eu vivo as marcas de Deus na minha vida. Deus ele quer marcar a tua vida como? Com a palavra dele. Por isso que a palavra ensina tudo aquilo que for bom, tudo aquilo que for proveitoso, nisso você vai pensar. Mas também a palavra vai ensinar, é inútil se você conhece a palavra, mas se você não pratica a palavra. Então, eu não estou preocupado com a marca da besta. O meu foco é a marca de Deus. E ele vai falar, amarre-a como símbolos, não nas mãos e prendas na testa. Quero dizer para você, tenha a palavra na tua mente e pratique essa palavra todos os dias. Porque a testa tem a ver com aquilo que a gente pensa, imagina, planeja, e a mão tem a ver com aquilo que nós executamos. Tudo que vier a mão para fazer, faça segundo a palavra de Deus. Tudo que vier a mente para pensar, pense segundo a palavra de Deus. Esta é a marca que traz vida e salvação para nós. Por isso que a marca da besta, eu acho, na minha opinião, não tem a ver com chip, tatuagem, mas sim com aquilo que nós absorvemos do mundo e aquilo que nós praticamos no mundo. A marca da besta está preocupada se é o cartão, se é o Pix, se é não sei o que tem. Muita gente está preocupado e alguns não estão tomando vacina, porque alguns dizem que a vacina do Covid, que é a marca da besta, mas aí não tomam vacina, não baixa Pix, não faz não sei o que tem, mas continuam mentindo, adulterando e não adorando o Senhor. A marca não é um chip, a marca é um estilo de vida. É assim que seremos identificados, quem é marcado por Deus e quem é marcado pela besta. E essa marca é quase que como uma marca, quem aqui do interior já viu esse tipo de coisa? Quem já viu marcar gado?
É muito comum, querido, numa fazenda, muito grande, às vezes estourar um mourão, uma cerca, a boiada fugir. E como é que você acha? É tudo igual aos bichos. Mas cada proprietário do animal, ele pega o ferro quente, que tem a marca que ele mandou fazer, põe lá no fogo, e ele marca em 2 lugares, geralmente marca, né? Na cabeça ou na coxa. Você pode dizer ou atrás ou na frente, ou seja, marca na cabeça ou marca na mão também, que não tem mão, tem aquele casco, né? Mas é ali porque, quando então estourou, de repente foi para o pasto vizinho, aí vai lá o peão, ele chega, não, esse daqui é meu. Por quê? Está marcado. É exatamente disso que fala a palavra. Que quando chegar o dia, o Senhor ele vai separar quem é dele e quem não é dele. Então, a marca, ela não é, acredito eu, literal. Mas ela tem a ver com comportamento, com estilo de vida. Você vive mais parecido com aquilo que o mundo impõe, ou você vive parecido com aquilo que Deus estabeleceu para você como regra de vida e conduta? Olha só o Apocalipse no capítulo 13. Então vamos agora rapidamente passar sobre a marca da besta. Deus ele já tinha estabelecido a marca dele. Amarre na testa, amarre no coração a minha palavra. Capítulo 13 de Apocalipse, versículo 16. Aqui ele já está falando da besta e diz assim: também obrigou todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca, na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser quem tivesse a marca, que é o nome da besta ou o número do seu nome. E aqui fica uma dica importante para nós. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Seu número é 666. A palavra diz aqui como vai ser as coisas, ou como tem sido já as coisas. Diz que serão obrigados. Diz que vai afetar o nosso poder de consumo. E diz que a marca da besta é o número do homem. Então eu queria também trazer 3 características da marca da besta, tá? Não de quem é besta, da marca da besta. A marca da besta, pelo texto, me dá 3 características. Dentro, porque é longo o texto, a gente poderia gastar bastante tempo aqui. Só que nós vamos eu separar só 3 características aqui que fala começando no versículo 16. Diz aqui: também obrigou todos. E aqui não há distinção. Você vai ver que essa obrigatoriedade e essa ordem, ela chega em todos os lugares e a todas as classes sociais, tanto livres como escravos. Ou seja, a característica da marca da besta, ela é global. Ela é global. E se você quer ter uma noção, ou pelo menos tentar imaginar do que pode ser a marca da besta, ela tem que ter um alcance global. Ela tem que ter uma influência mundial. Ela tem que ter um poder de alcance. Ela pode chegar no rico, ela pode chegar no pobre, ela pode chegar naquele que é grande, naquele que é pequeno, e ele pode chegar naquele livre e naquele que é escravo. E a receber essa certa marca na mão direita ou na testa, como a gente ouve. E a gente pode pensar um monte de coisa, mas me faz pensar algo, querido, que antigamente, como por exemplo, se você vai numa tribo indígena, num lugar isolado, ele tem a sua própria cultura, o seu próprio costume, não é verdade? Agora, nós vivemos numa sociedade conectada e pelo advento da internet, querido, nós vivemos algo interessante que chama de globalismo.
Coisas que se praticam do outro lado do planeta, rapidamente se torna costumes onde a gente está, não é verdade? Então, uma facilidade de digitar tendência, de estabelecer padrões, com a facilidade que nós temos hoje, que é algo global chamado o quê? Internet. Algo difícil que até os países fechados, eles têm dificuldade de impedir com que a internet chegue nesses lugares, porque se não chegar também, eles não conseguem evoluir, não conseguem se relacionar com o mundo. Por que hoje o Talibã ele está mais forte do que antes? Porque ele está conectado com o mundo, ele tem mais facilidade, também tem acesso à tecnologia, deixou de ser algo tribal e chegou a ser algo conectado com todo mundo. Será que é possível toda a humanidade se submeter a alguma ordem imposta? O que vocês acham? Você acha que é possível acontecer alguma coisa que faça com que todo mundo no mundo inteiro tenha o mesmo comportamento? Foi o que aconteceu na pandemia. Todo mundo, no mundo inteiro, em pânico. Em lugares que a pandemia nem tinha chegado ainda, não tinham casos, as pessoas já estavam de máscara e fechada a cidade inteira. Com uma ordem. Por quê? Porque as notícias elas vão, as influências vão, as tendências também vão. Será que é possível, então, ter esse controle e fazer com que todo mundo tenha acesso? Nós tivemos, Paty, quando nós fomos na Argentina, lá interessante, né? Aqui a gente tinha dificuldade de conexão, a gente foi na Argentina, numa cidade, a gente foi fazer uma viagem missionária lá, uma cidade bem simples, bem pequena, interessante. Eles tinham internet grátis na praça, né? Você andava, tinha internet grátis. Agora você fica desesperado porque não tem Wi-Fi, mas nos países de primeiro mundo, querido, todo lugar que você vai, você tem acesso à internet ilimitado de graça. Porque mais interessado do que você consumir o produto deles, eles querem dominar e influenciar sobre a tua vida. Então, a característica da marca da besta é um alcance global. O segundo, aqui diz o texto, para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser que tivesse a marca, que é o nome da besta ou o número do seu nome. Ou seja, uma característica dessa marca é um poder monetário. Se você não tem acesso a ela, você não consegue fazer transações. Não estou falando que a internet é a marca da besta, tá? Estou dizendo que viabiliza o acesso ou o poder de influência. Nós não compramos. Agora é o seguinte, a tendência no mundo é que tenham de 3 a 5 empresas que dominem o mesmo ramo no mundo. A tendência, por exemplo, é que tenha 5 montadores no mundo inteiro e as outras menores não vão suportar. A tendência é que você tenha grandes hipermercados e os pequenos eles não vão aguentar competir com eles. É um monopólio, um domínio comercial, onde você não consegue, a não ser que seja por eles. Só que é o seguinte, hoje você já não compra só mais um produto, você compra uma ideologia. Porque quando você consome em um determinado lugar, você está financiando uma ideologia, sabia disso? Quando você está comendo alguma coisa, você nem sabe, mas aquilo está custeando muita coisa. É como a gente fala na igreja, irmão, compre na cantina da igreja, porque lá você está abençoando o quê? A obra, não é isso que a gente fala? Você compra lá uma coxinha determinada, não, mas lá é mais barato, né? Não, irmão, compre com amor, porque esse valor vai ser lá para o Ministério Infantil, vai ser para a ajuda missionária. Então, o valor que você consome, ou o dízimo, a oferta, porque é para uso e fruto da obra, para que se cresça a obra. Mas e o que você come em determinado lugar? E o que você veste em determinado lugar? Serve para financiar o quê? Não tem como a gente saber, senão a gente vai ficar maluco, não é? Senão a gente vai ficar bitolado. Mas vai chegar um momento, querido, que você vai ter que decidir se você é conivente com aquilo que aquele produto, aquela empresa está financiando ou não. Se você não faz parte do sistema,
Pelo menos eu ouvi, não sei se é verídico, mas eu ouvi de uma fonte jornalista, pelo menos parece ser séria, que teve uma rede de restaurante aí que teve um prejuízo grande nessa última temporada por conta de uma campanha ideológica que eles fizeram na televisão, massiva, porque houve um boicote, principalmente de cristãos, para não consumir o produto dessa rede, né, de fast food, fazendo com que eles tivessem o quê? Prejuízo. Agora, e se eles dominam todo aquilo que se pode consumir? Porque tem empresa, por exemplo, quem faz isso? Tem algumas pessoas que se levantam na luta contra o maltrato de animais. Aí não comem carne, não consomem nada, nem remédio ou cosmético que tenha sido experimentado aonde? Em animais. Então, eles fazem isso para boicotar, para que aquela empresa não venda. Agora, imagina, você tem que trabalhar, você tem que colocar combustível no seu carro, e só tem um único posto de combustível na sua cidade. Mas você sabe que aquela empresa, aquela marca, ela financia, por exemplo, a perseguição de cristãos ou qualquer coisa que foge daquilo da palavra de Deus. Ou seja, uma ideologia. E aí você vai consumir ou não? É disso que a palavra fala. É disso que a palavra fala. Então, querido, será que você e eu estamos dispostos a deixar de frequentar lugares, a ter alguma coisa de luxo, porque você sabe que aqueles lugares, aquelas pessoas estão envolvidas com coisas que não agradam ao Senhor? Isso vai afetar a tua vida. Mas não, eu estou esperando um chip, estou esperando um carimbo na testa. Será que nós já não estamos sendo marcados? Será que nós não deveríamos já estar perdendo amigos porque a gente não quer ir em lugares onde a gente sabe que Deus não se agrada de estar naqueles lugares? Mas a gente já está sendo marcado? Será que a gente continua assistindo coisas? Esses dias eu achei interessante e bateu em mim. Eu quero compartilhar com você porque eu não vou segurar esse BO sozinho. Que alguém compartilhou assim: olha, eu fico olhando para aquelas pessoas, aqueles irmãos que dizem que não escutam música do mundo, mas assiste Netflix, Disney, não sei na onde, aquilo é da onde? Aquele filme é da onde? Qual foi o ministério cristão que elaborou ou que fez? Ah, não, mas quando chega naquelas partes quentes lá, eu mudo eu dou o passo para frente. Será que eu e você estamos dispostos a abrir mão de tudo aquilo que não agrada ao Senhor e sermos radical? E isso vai afetar a nossa maneira de consumir, querido. Pode não ser um chip, pode não ser um pagar pelo celular, pode ser que não seja na testa, e pode ser que não seja na mão, pode ser que seja dentro da minha mente, e pode ser naquilo que eu toco. Então, a gente tem que cuidar. Uma segunda marca da besta, segunda a gente pode analisar, tem a ver com poder monetário, tem a ver com ganho ilícito, tem a ver com financiar aquilo que não é do agrado do Senhor. Amém? Faz algum sentido? E a terceira característica, a primeira da marca da besta, alcance global. A segunda, o poder monetário. E o terceiro é humano. E aqui João ele fala assim, ó. Aqui a sabedoria, aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Seu número é 666. O 6, nós sabemos que é o número do homem. O homem foi criado no 6º dia. Então, a terceira característica que eu vejo aqui da marca da besta, porque ela não tem a ver com a vontade de Deus, ela tem a ver com a vontade do homem. A vontade do homem, querido, olha só. Qual é o significado do número 7? Perfeição. Entenda,
A vontade de Deus é boa, perfeita, agradável. O 6, ele é limitado, ele não é perfeito. A vontade do homem é imperfeita. Então, aqui a marca da besta que fala o 666, que é assim, e João fala, olha, tenha entendimento, tenha sabedoria. É a marca do homem, que diz respeito a viver a vontade do homem e não viver a vontade de Deus. A marca da besta está relacionado a não viver aquilo que Deus tem para nós, mas viver a nossa própria vontade. Como que eu posso dizer, então, que seria alguém nessa maneira de ver que tem a marca da besta? Ou que pode ter? Que esteja sujeito a uma influência global sobre a sua vida. Ou seja, tudo que vem, que é moda, que é novo, tem que consumir, tem que absorver, tem que ter. Ah, porque está lá. Esses dias, um tempo atrás, estava prestando serviço e estava uma criança de uns... Não, ela tem 9 anos. Que queria, porque tudo ela cantava inglês e queria... Aí quando ia fazer uma reforma, uma pintura no quarto dela, ela queria as cores do United. Do United. Aí eu falei, rapaz, mas é o dia inteiro que ela me United. Eu já tinha ouvido, eu falei, eu vou ouvir. Aí eu fui ouvir o United. Né? E não posso aqui trazer um julgamento se é bom ou se não é bom, tá? Eu, sinceramente, é tipo aquelas bandas que juntam um de cada canto do mundo lá e cantam. Eu, sinceramente, não tenho um parecer para dizer, mas eu acho que eles não são crentes, só acho que eu posso dizer, mas não sei da letra, não sei o que canta, não me interessou também. Mas fazem muito sucesso. Mas afetam, entram nos nossos filhos, né? Às vezes coisas inofensivas, mas tem coisas danosas que entram junto, não é verdade? Seja uma brincadeira, esse dia eu estava olhando ali, eu não tinha percebido aquele negocinho, como é que é o nome do negocinho lá, de apertar as bolinhas lá? Hã? O negócio de apertar, cadê? Não, só mostra aqui, ó. Quem já viu esse negocinho aí, ó? Quem já viu esse negocinho? É legal. E o pior é que eu tenho um problema que, por exemplo, agora tem que apertar tudo, voltar tudo aqui. Porque envolve, né? E tem um significado, tem um valor aqui, tem um motivo pelo qual foi criado, enfim, tudo legal. Mas você viu que tornou uma febre rapidamente? Rápido. Né? Ofensivo, não se acredita que, né, seja benção e distrai as crianças, segundo a Malu, que era para ela desestressar. Foi isso? Chegou e falou assim, mãe, compra para mim desestressar, né? Se está funcionando, né? Aí, então, larga o celular, irmão, dá esse trem para o seu filho lá que, meu Deus do céu. Mas chega, né? E tem coisas que são saudáveis, tem coisas que são legais, mas tem muita coisa que não presta e chega junto. Então, se a gente não tiver a sensibilidade de, às vezes, buscar em Deus para orar, para que coisas que não sejam bênção para a nossa vida entrem na nossa casa, que nós estamos sujeitos a estarem marcados, estar debaixo desse domínio global. Poder monetário é a mesma coisa, se a gente não tiver ali o desejo, a Bíblia ensina o seguinte, que o Senhor nos guarda de beber qualquer coisa impura, não é verdade? Nós oramos, abençoamos e cai para dentro. Mas, querido, se você sabe que aquilo tem uma origem duvidosa, se você sabe que aquilo ali é para afetar negativamente a vida de alguém, não consuma, não faça. Por quê? Porque não é bênção para a tua vida. Amém? E outra coisa que é humano, seja na igreja, seja em qualquer lugar, querido. Se você percebe que aquilo que está sendo exposto contraria a vontade de Deus, abomine. Irmão, nem todo mundo tem capacidade de reter o que é bom. Sabia disso? Tem gente que consegue ver algo e reter o que é bom. Tem gente que não tem essa sensibilidade. Ela come de tudo. Ela absorve de tudo.
Nós precisamos ter cuidado com isso, amém? Então, eu entendo que a marca da besta não é literal, como nós vemos na palavra, é só um símbolo, mas tem a ver com aquilo que entra na nossa mente e aquilo que sai das nossas vidas como prática e atitude, amém? E antes de encerrar, eu quero falar de mais apenas 2 marcas. Vá comigo lá em 2 Coríntios, e este é Paulo. Paulo vai falar da marca de um apóstolo, amém? Eu creio, querido, que o Senhor nos marcou, que Ele nos chamou para Ele, amém? Nós vimos a marca do pecado, nós vimos a marca do amor, que é a aliança com Deus na circuncisão, nós vimos a marca da besta, agora a marca de um apóstolo. 2 Coríntios 12, 12. Diz assim, as marcas de um... Paulo está defendendo o seu ministério, amém? Ele está falando a respeito dele, o quanto que o ministério dele é verdadeiro, como foi Deus que o chamou. E nesse momento ele fala assim, as marcas de um apóstolo. E está aqui entre parênteses, sinais, maravilhas e milagres foram demonstradas entre vocês com grande perseverança. Olha só, as marcas de um apóstolo, Paulo está falando que esses eventos, sinais, maravilhas e milagres foram demonstrados entre vocês com grande perseverança. Sabe qual que é a marca de um apóstolo? Qual que é a marca de um discípulo? Perseverança. Perseverança. Não pare até que você deixe a sua marca. Paulo, inclusive, em Gálatas, no capítulo 6, no versículo 17, ele diz assim, Gálatas 6, 17, Paulo diz assim, gente, não enche meu saco. Aí dizem para ele, Paulo, você não pode escrever isso. Então ele fala, sem mais, que ninguém me perturbe, pois trago em meu corpo as marcas de Jesus. Paulo, ele fala lá em Coríntios que a marca de um apóstolo está relacionada à perseverança. Ele diz, eu trago em mim as marcas de Jesus. O que seriam as marcas de Jesus na vida de Paulo? Eu imagino, porque Paulo ele diz que ele foi açoitado, que ele escapou de feras, que ele já foi tido como morto, que ele já sofreu naufrágios, e num desses naufrágios, até picada de cobra ele sofreu, não foi? Agora, se você imagina as marcas de Jesus na vida de Paulo. Mas ele diz ali que essas marcas estão relacionadas à perseverança. Você tem marcas de Jesus na sua vida? Por quantas vezes você perseverou e você traz cicatrizes na sua vida que contam uma história de que você passou momentos e foi Deus que te sustentou naquela hora mais difícil? As marcas de Jesus que nós trazemos na nossa vida são marcas de superação, que pessoas olham para nós e elas aprendem com o nosso sofrimento. Trazer as marcas de Jesus na nossa vida, querido, é ser sobrevivente nesse mundo. É você renunciar e mesmo renunciando você perseverar. Porque se dizia, pelo menos antigamente, que você conhecia um trabalhador pegando na mão dele, não era? Se dizia que você pegava na mão dele e fosse uma mão calejada, esse era trabalhador. Agora, se a mão dele for lisinha, então ele não é trabalhador. Até porque mudaram as coisas. E hoje muitos trabalhos não são mais manuais, né? Assim, de fazer força. Mas, querido, na nossa vida, o crente, aquele que é marcado por Jesus, geralmente, ele não tem a vida fácil. Pode até parecer para as outras pessoas que ele tem a vida fácil, mas é porque ele é perseverante.
Quando você vê alguém, um atleta, correndo uma maratona, fazendo um Ironman, que ele nada, que ele anda de bicicleta, que ele corre, e você olha, parece fácil. Parece fácil 40 quilômetros, parece fácil nadar não sei quantos quilômetros, parece fácil, mas é porque ele perseverou. E muitas pessoas vão olhar para nós e vão achar que foi fácil, mas trago as marcas de Jesus. Qual é a marca de Jesus? Perseverança. E o que eu quero deixar com vocês, com toda a igreja essa noite, é que eu sei que tem muitas marcas aqui na tua vida, mas que essas marcas te incentivem a continuar nos caminhos do Senhor. E nós precisamos crer, querido. Nós precisamos crer para que a gente possa ser marcado de uma maneira tremenda, que eu quero encerrar essa noite. Paulo diz assim, como eu já li, sem mais, que ninguém me perturbe, pois trago em meu corpo as marcas de Jesus. Agora, quais são as marcas de Jesus? Quais são as marcas de Jesus? Paulo falou das marcas do apóstolo. E quais são as marcas de Jesus? Vai comigo em João capítulo 20. João capítulo 20, versículo 25. Amém? Vamos sair marcados aqui dessa noite? Paulo, ele não viu Jesus em carne. Paulo, ele não teve uma experiência com Jesus encarnado. As experiências que Paulo teve com Jesus, já foi Jesus ressurreto e com o corpo glorificado. Mas aqui João capítulo 20, a partir do versículo 25, relata uma experiência que os discípulos tiveram com Jesus após a ressurreição. Os outros discípulos lhe disseram: vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: quem que é esse aqui, gente? É o Tomé, né? Se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos, e não puser a minha mão no seu lado, eu não crerei. Uma semana mais tarde, os discípulos estavam outra vez ali, e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé: coloca o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque no meu lado. Pare de duvidar e creia. Querido, o apóstolo Paulo disse que ele trazia as marcas de um apóstolo e que ele tinha as marcas de Cristo na vida dele. E ele nunca tinha visto Jesus ali encarnado, só depois de ressurreto. Tomé caminhou com Cristo, Tomé conviveu com Jesus, Tomé presenciou ali o processo da ressurreição. Mas ele diz assim: enquanto eu não ver e eu não tocar, eu não creio. E a sequência que Jesus vai dizer depois, ele fala assim: bem-aventurado aquele que creu sem ver. Sabe o que Deus está falando para nós, querido? A marca de Jesus, ela é entendida pela fé. Muitos de nós só passamos a crer quando nós vemos os milagres. Mas o Senhor, ele diz para você hoje: pare de duvidar e creia. Se você parar de duvidar e crer, você vai presenciar as marcas e os milagres de Jesus na sua vida. Tem coisas que a gente está pensando: mas eu quero ver, vamos fazer. E a gente fica pedindo sinal, pedindo sinal, pedindo sinal. É como Tomé fala: se eu ver e colocar a mão, aí eu creio. E a gente só caminha por vista e apalpando as coisas. Mas o Senhor está falando assim, como ele disse para Tomé: pare de duvidar e creia. Pare de duvidar e creia. Porque às vezes você está esperando o seguinte: às vezes você quer o quê? Quando o milagre acontecer, eu creio, eu vou crer, eu vou estar mais confiante. Às vezes Deus não faz do jeito que a gente espera.
Às vezes ele faz algo totalmente diferente, às vezes é um livramento, um susto que você passa e fala assim, meu Deus, é verdade. E você acha que Deus ele vai fazer do seu jeito. Mas Jesus ele disse para Tomé, pare de duvidar e creia. Querido, eu falo essa noite com pessoas que precisam crer. Existe uma marca na tua vida. Existe uma marca e você se esqueceu dela. Essa marca que está em você é a garantia do cumprimento de todas as promessas que Deus fez para a tua vida. Às vezes nós estamos pedindo um sinal para Deus, que Ele já está em mim. Às vezes aquela confirmação que eu estou esperando de Deus, ela já está em mim. E por isso que lá em Efésios, nós vamos encerrar, capítulo 1, no versículo 13. Paulo ele diz assim, Efésios 1, 13. Tomé, olha só, ele não creu, ele duvidou, ele só fala, eu só vou crer se eu tocar nas marcas. Aí Jesus aparece para ele e fala assim, para de duvidar e creia. E depois Jesus fala, feliz aquele que creu sem ver. Paulo, Efésios 1,13, diz assim, nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade. Quando vocês ouviram e viram, não quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade. O evangelho que os salvou, vocês foram o quê? Marcados, selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia de nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para louvor da sua glória. A confirmação da promessa, a certeza, a convicção da tua salvação e das promessas cumpridas na tua vida, não é um sinal, não é um dinheiro na sua conta, não é um livramento, mas é o Espírito Santo na sua vida. Se o Espírito Santo está em você, é uma garantia de que a promessa ela vai se cumprir. A gente fica tanto tempo buscando profeta e buscando sinal e não busca aquele que é a garantia da nossa promessa, que é o Espírito Santo. A gente fica chateado porque as coisas não estão acontecendo e nem vou no culto, mas é na culto, na comunhão, na manifestação do Espírito Santo que está a confirmação da nossa promessa. É na comunhão. Tomé, apesar de duvidar, a gente criticar, fala, Tomé é aquele que não tem fé, ele estava reunido com quem tinha fé. Ele estava reunido com quem tinha fé, com quem creu sem ver. Queridos, não é se afastando, porque quem se afasta é a marca do pecado, mas é se aproximando daquele que é a garantia da nossa promessa. Nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados, marcados com o Espírito Santo da promessa. Queridos, haverão pessoas com a marca da besta e haverão aqueles com a marca da promessa, que é a garantia, que é o penhor, que é a certeza que nós temos de que Deus ele vai cumprir aquilo que Ele prometeu. Então eu quero incentivar o teu coração para que você creia verdadeiramente e que você busque o Espírito Santo. Não é a palavra do pastor, não é a palavra de ninguém, mas é a presença e a manifestação do Espírito Santo que traz certeza e convicção de que nós caminhamos, estamos fazendo a coisa certa. Porque inclusive a palavra diz que é pelo Espírito Santo que nós sabemos que nós somos filhos de Deus. E o dia que o Espírito Santo for retirado da terra, então só sobrará aqueles que estão marcados pela besta. Você tem a marca da promessa? Se você a tem, não duvide, não volte atrás, não desista, pois ninguém pode te impedir de chegar até o cumprimento das promessas de Deus.
Como é que eu faço quando eu estou inseguro? Por isso que é importante os dons. Por isso que é importante a manifestação dos dons. Seja um falar em línguas, seja uma revelação, seja qualquer manifestação do dom do Espírito Santo. Porque a Bíblia diz, Paulo ele ensina que quando a manifestação do dom na igreja, o incrédulo ele crê. Ele vai ensinar de que quando o incrédulo ele está na igreja e ele ouve alguém falando em línguas, diz que ele entende, há Deus neste lugar. E há muitos crentes que quando vê alguém falando em línguas ou exercendo qualquer outro tipo de dom, ele, como é que ele fala? Ele nega aquilo. Ele nega a manifestação de Deus. Então eu quero te convidar essa noite para crer que o Espírito Santo é o suficiente para que o meu coração descanse e sabe que Ele é fiel para cumprir todas as suas promessas. Eu quero te convidar a se colocar de pé para orar comigo. Em algum momento, nós somos marcados pelo pecado, querido. Em algum momento, o Senhor nos chamou para uma aliança de intimidade com Ele. Em todo o tempo, o mundo, ele tenta selar, tenta nos marcar como se fôssemos dele. Mas é perseverando, é que nós vamos tomando posse das promessas que Deus tem para nossas vidas. Porque a nossa tendência é se parecer com o mundo. A nossa tendência é absorver tudo aquilo que o mundo ele impõe para nós. E nós vamos sendo marcados, nossos filhos vão sendo marcados, a nossa alma vai sendo marcada, nossos comportamentos vão sendo marcados. Mas aquele que persevera no Senhor, e aquele que crê na manifestação de Deus e no poder do Espírito Santo, este recebe ali a marca da promessa na sua vida. E eu quero encerrar essa reflexão neste domingo, te convidando a orar e fortalecer isso no coração, que o Senhor ele é fiel para cumprir. E não importa o quanto se levante as dificuldades, nós não precisamos de mais nada, de nenhuma confirmação, senão a doce voz do Espírito Santo falando ao nosso coração e vendo a manifestação dele na nossa vida. Irmãos, as coisas podem vir tudo abaixo, mas a gente tem que descansar e saber que o Espírito Santo ele está conosco. Amém? Você crê nisso comigo? Eu já não quero ser identificado como quem tem a marca do pecado. Eu quero ser identificado como aquele que tem a marca de Deus na minha vida. Com aquele que tem a marca da aliança na minha vida. E a gente perseverando, a gente vai tomando posse de cada uma das promessas. E eu pedi um louvor essa noite, com certeza você conhece. E eu queria que esse louvor fosse a tua oração nessa noite. Que ninguém vai te roubar, ninguém vai te tirar dos propósitos do Senhor. Desde que você persevere e continue caminhando na fé do Senhor. E sabe que o Espírito Santo é aquele que te garante, Ele é o selo, Ele é a marca que está na tua vida, que garante que todas as promessas do Senhor se cumprirão. Amém? Seja cheio de experiência com o Espírito Santo, porque Ele é a garantia do cumprimento das promessas de Deus sobre a nossa vida. Amém? Receba da parte do Senhor agora no nome de Jesus, que o grande amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo esteja com toda a igreja e todos nós dizemos amém. Amém. Deus abençoe você e seja abençoado todos os dias para a glória de Deus.